Olá, estamos de volta com o Senado agora. Aumento do uso da energia solar no Brasil, crise econômica e mudanças na Previdência foram alguns dos assuntos debatidos pelos senadores na sessão plenária desta sexta-feira. Dizer que ontem estivemos lá com Propostas de mudança na Previdência e a crise econômica do país foram comentadas pelos senadores. Se houver a decisão do encaminhamento da reforma da Previdência, que essa reforma seja aquela que menos reflexo traga, negativos, obviamente, impactos negativos à sociedade e, sobretudo, às mulheres brasileiras, que nesse aspecto tem sido o alvo principal. A solução que os economistas estão trazendo é tirar dinheiro do mercado, tirar dinheiro dos mais pobres e fazer uma ação perversa de nos curvarmos ao tal do mercado. As expectativas desse ditador invisível chamado mercado. Isso é uma furada. O senador Cristóvão Buarque falou dos diversos medos que estão assustando o dia a dia do brasileiro. O mosquito Aedes aegypti, a inflação, o desemprego e a violência. Esse, para mim, é o maior desafio hoje. Como deixar para a juventude brasileira, no futuro, um país, um Brasil sem medo. Sem medo de nada disso que eu falei aqui. Disposto a, sem o medo, construir um futuro melhor para eles. Uma denúncia veiculada em um jornal de Roraima contra o senador Telmário Mota levou-o à tribuna para defender-se da acusação de que teria falsificado um documento. Segundo ele, uma simples troca de seu sobrenome gerou uma exploração política do caso. Eu fui buscar a certidão na justiça e, a hora que foi emitido a certidão, trocaram o meu sobrenome, trocaram, em vez de ser Telmário Mota de Oliveira, botaram Telmário Oliveira Mota. Mas o CPF correto. Nós estamos entrando com uma queixa crime contra o jornal, estamos pedindo danos, reparo e também o direito de resposta. O senador Lindbergh Farias criticou o que chamou de seletividade da justiça e da imprensa, que dão tratamento diferenciado a dois ex-presidentes da República. Eu não quero entrar na vida privada do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu fico pensando, imagina se fosse o presidente Lula, que uma empresa que tem negócios com o governo federal pagasse, através de um contrato fictício, salários para ex-amante. Imagina se fosse o presidente Lula, o escândalo que ia ser. E aqui eu quero chamar a atenção das autoridades. Juiz Sérgio Moro, Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, tem que investigar isso. E o maior uso da energia solar e de outras alternativas energéticas para residências e indústrias foi defendido pelo senador Hélio José. O Brasil não pode ficar a reboque de nações importantes como a China, como a Índia, como os Estados Unidos, nessa questão da energia solar fotovoltaica. Então nós precisamos propiciar ao nosso povo energia boa, barata, pura, limpa, não poluente. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promove um debate sobre a produção de arroz no país. A audiência pública ocorre em Alegrete, no Rio Grande do Sul. A reunião começa daqui a pouco, às 2 da tarde. Perdão. A repórter Júnia Mello está em Alegrete. Boa tarde, Júnia. Olá, boa tarde, André. Boa tarde a todos. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Responde por quase 70% de toda a produção nacional. A audiência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado coincide com a realização da 26ª abertura oficial da colheita de arroz aqui no Parque de Exposições em Alegrete, que deve reunir até 10 mil pessoas até amanhã. A comissão do Senado vai discutir como uniformizar as alíquotas dos 13 produtos da cesta básica, as alíquotas do ICMS e também da cesta básica nacional e também as perspectivas para a safra deste ano. O excesso de chuvas do ano passado trouxe impactos para a produção e mercado consumidor. Eu converso agora com a senadora Ana Amélia, que vai presidir a comissão, que começa daqui a pouquinho. Senadora, boa tarde. A gente sabe que hoje existe uma guerra fiscal entre os estados, porque não existe uma alíquota única do ICMS para esses produtos da cesta básica. Isso prejudica o setor? Olha, prejudica duas pontas, o produtor e o consumidor. Os estados que são produtores, como o Rio Grande do Sul, o estado também de Santa Catarina, Goiás, o estado do Maranhão também produz arroz.
eles acabam sendo penalizados porque a tarifação, o imposto, o ICMS incidente sobre o arroz é elevado. Já os estados não produtores, como grandes consumidores, São Paulo e Minas, eles tributam zero de ICMS porque eles não têm produção. Então é exatamente nessa medida para tentar equalizar e numa hora que a inflação está muito alta como agora, nós pensamos também que essa justiça tributária vai beneficiar o trabalhador assalariado, porque ele vai ter o poder aquisitivo dele resguardado da inflação alta, com o preço menor dos produtos da cesta básica, não apenas do arroz, mas do feijão, da carne, do leite, de óleo, de todos aqueles produtos, que são 13 produtos que integram a cesta básica. Esse é o nosso objetivo aqui nesta discussão, na colheita do arroz. O Rio Grande, como você disse, é o maior produtor. Felizmente agora, a agricultura é, na crise brasileira, o único setor que está dando resultados positivos em relação ao abastecimento interno de todos os produtos e também para a exportação. Aí ganha o país duplamente. Não precisa importar porque o dólar está muito caro, R$ 4 por dólar. Mas a exportação é beneficiada neste momento, gerando mais divisas e mais renda para o país. Portanto, tem que estimular, prestigiar e valorizar a produção agrícola brasileira e não tentar penalizar, como alguns estados querem, que é cobrar uma sobretaxa da exportação de soja e milho neste momento. Isso não é justo para a produção brasileira. Senadora, o excesso de chuvas do ano passado, só para a gente encerrar, também prejudicou essa produção? Na verdade, prejudicou no caso do arroz, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, toda a lavoura de arroz é irrigada com alta tecnologia. Para se ter uma ideia da tecnologia aqui empregada, hoje os índices de produtividade respondem por 140 sacas por hectare de arroz. Isso é uma alta produtividade, o produtor fazendo a sua parte. A chuva teve um prejuízo, mas ela é compensada pelo que ele pode ganhar na exportação com um dólar mais caro. A chuva prejudicou muito aqui a fruticultura e isso nós vamos resolver com a ministra Cátia Abreu. Muito grata, senadora. Então, dentro de instantes, a TV Senado vai transmitir ao vivo todo esse debate até às 5 da tarde. A audiência é interativa. As pessoas podem participar pelo 0800 61 2211 e também pelo portal E-Cidadania do Senado. É com você, André. Obrigado, Júnior, e bom trabalho aí em Alegrete. A população de Belém do Pará já pode sintonizar a TV Senado em canal aberto digital. As transmissões em caráter experimental começaram ontem. O canal é o 45.1. A infraestrutura foi montada em parceria com a TV Assembleia do Estado, que também terá agora o seu canal aberto, o 45.2. E a TV Câmara pode ser sintonizada no canal 45.3. Caso você, telespectador de Belém, tenha alguma dificuldade para receber as transmissões, entre em contato com a área técnica da TV Senado. O telefone é 61 3303 1558. Uma proposta de emenda à Constituição que diminui o número de senadores e de deputados está provocando repercussão nas redes sociais. O perfil do Senado no Facebook apresentou a proposta: reduzir de 81 para 54 os senadores e em 25% o número de deputados e pediu a opinião do público. A mensagem também circulou no WhatsApp. Em 3 dias, mais de 130 mil pessoas se manifestaram a favor no portal E-Cidadania. Bateu o recorde que era da MP 657, que tinha 111 mil opiniões registradas, né? Até o momento nós temos já na PEC 106 mais 130 mil opiniões registradas até agora. É um debate de mais de século. O Senado Brasileiro do Império começou com 50 representantes das 18 províncias. O primeiro Senado da República, em 1890, tinha 3 senadores por estado. O número diminuiu em 1934 e, desde 1946, 3 parlamentares representam cada estado brasileiro. Tem 2 maneiras de encarar essa proposta. Uma é dizer, quanto menos parlamento, melhor. Que são aqueles que querem ditadura, que estão incomodados com o mau funcionamento do Congresso. Então, esse nós não podemos aceitar. Temos é que melhorar o Congresso. Agora, para melhorar, é melhor com 3 ou com 2? Essa é uma boa discussão, mas não pela redução do custo, porque isso não é nada em relação ao valor da democracia. A pergunta é, fica ou não mais eficiente? O número de deputados no Brasil ele não é algo muito estranho no contexto internacional, não é? Por exemplo, nós temos poucos 100 deputados a mais, um pouco menos do que isso, se comparado com os Estados Unidos, que tem 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil.
Mas se comparar com a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, o Brasil tem menos deputados e esses países têm menos de metade da população do Brasil. A proposta de emenda à Constituição que recebeu o apoio dos internautas foi apresentada em 2015 pelo senador Jorge Viana e está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, teríamos redução de custos muito forte, teríamos, eu acho, uma maior valorização do mandato parlamentar. E poderia ter um reflexo novo. Isso pode se repetir com redução nas assembleias legislativas e câmaras municipais do Brasil. Se você quiser opinar sobre a proposta, acesse senado.leg.br/e-cidadania. Esta edição do Senado Agora termina aqui, lembrando que daqui a pouco você assiste à audiência da Comissão de Agricultura em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.